Olá, você acompanha conosco novamente aqui pela TV Evangelizar o programa Sim à Vida, programa que pretende levar a cultura da vida aos lares do Brasil. No programa de hoje nós temos aí um convidado mais uma vez especial, professor Felipe Neri. Professor Felipe Neri é pedagogo, professor de pós-graduação do Direito Matrimonial na Universidade Católica do Peru e presidente do Observatório Internacional de Biopolítica. É um pai também de 4 filhos, né? Seja bem-vindo, Felipe Neri. Muito obrigado, padre. Uma alegria estarmos aqui. Você é de São Paulo, mas pelo que eu tenho visto aí, tem rodado o Brasil. Sim, eu moro em São Paulo, mas a gente tem rodado muitos estados a convite de universidades, escolas, da igreja, enfim, para a gente tratar de família. Muito bem. A TV Evangelizar chega em vários pontos justamente do Brasil. Inclusive, eu quero aproveitar aqui para dizer que o seu contato conosco, simavida@evangelizarepreciso.com.br, e você pode também estar entrando no site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Felipe Neri, um dos motivos que você viaja ao Brasil, nós estávamos conversando sobre isso, e é um motivo muito atual, é a questão da ideologia de gênero. O que é essa questão de ideologia de gênero? O que essas palavras querem dizer? Então, aqui é importante, porque a ideologia, como qualquer ideologia, ela é uma ferramenta que cada pessoa que ouve não vai entendê-la, porque ela é ambígua, a sua finalidade justamente é não ser percebida. E nesse caso nós temos uma manipulação da linguagem com essa palavra gênero. Seu sentido é subtraído. E então, ideologia já mostra que é algo de um grupinho que tenta implantar essa ideia para muitos, podemos dizer assim? Exato, tá. Exato. A ideologia, ela pretende fazer isso, manipular as pessoas sem que elas entendam aquilo que está ocorrendo. E nós estamos falando de uma ideologia específica, não é nem a ideologia marxista, não é outra ideologia, é de gênero. O que é a palavra gênero? Então, no seu sentido etimológico, gênero, ela não tem absolutamente nada de negativo. A gente olha gênero masculino, gênero feminino, gênero humano. No entanto, a partir dos anos 95, há um grande evento e a partir desse evento, então, há uma mudança na palavra. E a partir de então, o que significa? Que a partir de 95 para cá, gênero vai significar uma nova concepção sexual, em que a pessoa ela vai se construir. Ela não tem mais um dado biológico que determina, entre outras coisas que determinam o ser humano, a sua biologia. Nasci homem ou nasci mulher. Eu tenho um DNA, eu tenho não só diferenças cromossômicas, eu tenho diferenças dos meus hormônios. Então, para esses que constroem gênero, se diz que você, livremente, ao longo do seu dia, você pode fazer aquilo que você bem entender da sua identidade pessoal. Para a pessoa que está em casa entender um pouco melhor, nós estamos aqui nessa conversa, 2 homens, né? Temos as nossas características aqui de voz, de físico, etc. Se tivesse uma mulher conosco aqui, ela teria já algumas características próprias. Quem defende a ideologia de gênero nega essas características da natureza. Na verdade, sim, o ideólogo ele pretende dizer que nós temos biologia, mas não podemos, temos que nos libertar da tirania da biologia. Então você tem que realmente se construir. Então significa que eu posso me sentir ao longo do meu dia mulher, homossexual, transexual, como quiser. A ideologia de gênero não é para poder fazer outras coisas como muitos imaginam. Mas imagina-se isso como seria na concepção de uma criança no colégio. Então eu não sou homem, eu não sou menina, como que seria isso? Nós vamos entrar ainda em mais um bloco desse programa sobre essa questão específica que ele mencionou no colégio. Mas antes, Felipe, tem um vídeo muito interessante, eu acho que ele nos ajuda ainda mais a aprofundar o tema. Vamos assistir agora esse vídeo, tá bom? Ótimo. Um menino e uma menina são o mesmo? À primeira vista, sabemos que não são. Meninos e meninas não são o mesmo, são diferentes. São diferentes quando são bebês, são diferentes quando crescem e, sobretudo, são diferentes por dentro. Mas para alguns, eles são diferentes não por terem corpos diferentes, e sim porque os pais, a família, a sociedade, a escola, todo mundo os obriga a serem diferentes. Uma menina é menina porque foi obrigada a ser menina. Um menino é menino porque foi obrigado a ser menino. E como são diferentes, não são iguais, mas, segundo alguns,
Isto gera um problema, a desigualdade entre meninos e meninas, que mais tarde se converterá em desigualdade entre homens e mulheres. Como resolvem este problema? Eliminando toda a diferença entre meninos e meninas e autuando como se fosse o mesmo. Tiveram que encontrar uma forma para que os pais, a família, a sociedade e a escola deixem de obrigar os meninos a serem meninos e as meninas de serem meninas. Mas como os pais, a família e a sociedade não aceitam isto, alguns chegaram à conclusão de que a escola é a melhor forma de alcançarem seus objetivos, porque na escola, longe dos pais e da família, podem reprogramar o que é ser um menino e uma menina. Sim, papai pode usar vestidos femininos e batom nos lábios. Sim, uma mulher pode dirigir carretas. Sim, um bebê pode ter 2 mamães ou 2 papais. A escola deve, segundo alguns, desaparecer com as diferenças naturais entre o masculino e o feminino. Deste modo, fazendo uma bagunça, meninos e meninas são idênticos e a desigualdade já não é mais um problema. Em seguida, como um menino sabe se é um menino? Vamos lá, depois de misturar tudo e dizer que todos são idênticos, o menino já não sabe se é um menino e uma menina já não sabe se é uma menina. Solucionamos o problema da igualdade? Não, somente criamos um outro problema, o problema da identidade. Não queremos uma escola que confunda as crianças. Queremos que as crianças aprendam a ler, a escrever e a contar nas escolas. Queremos escolas que formem cidadãos críticos por meio da cultura. Deixem as meninas serem meninas. Deixem os meninos serem meninos. Muito bem. Então, o vídeo que nós vimos aí, Felipe, eu acho que deu para o telespectador ver ainda um pouco mais essa questão da ideologia de gênero. A minha pergunta agora para você, que é da área de educação, que tem rodado o Brasil, é o seguinte: como no Brasil percebemos a tentativa concretamente, de implantar essa ideologia de gênero na educação? Então, na verdade, ela começa nos anos 90, né? E aqui no Brasil, por volta dos anos 2005, nós temos uma série de iniciativas de formação para professores, que começam em pós-graduação, mudança do currículo da licenciatura dos professores, como eu mesmo, em pedagogia, tive que participar de aulas obrigatórias sobre esse assunto também. Nós temos ainda também prêmios que estão pelo Brasil afora, implantando essa ideologia chamada Construindo a Igualdade de Gênero no Brasil. Há iniciativas também particulares de ONGs que querem também complementar a formação do professor. Além disso, nós vamos chegar lá na ponta também com o aluno que recebe um material paradidático ou didático com a inclusão dessa terminologia, sem conhecimento dos pais, é claro. E nós temos então, o ano passado, tramitou no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação. Que esse plano nacional é para os 10 anos de educação no Brasil? Exato. O plano, na verdade, ele comporta uma série de temas, não apenas gênero, mas também tinha no seu texto original. Ele foi tratado e depois de uma análise do Congresso Nacional pelos deputados e senadores, verificaram os dados e viram que realmente era uma política que em outros países que foram implementados traziam grandes problemas. Então ela foi recusada a matéria. E agora, como o próprio PNE também, que é o Plano Nacional de Educação, depois de sancionado, coloca que municípios e estados deverão também elaborar os seus planos municipais e estaduais. Então, e aqui que entra o problema. Isso, então para ficar bem claro, no Plano Nacional de Educação, a ideologia de gênero não entrou, a palavra gênero, porém agora, estamos aí no mês de maio, estamos com os planos municipais de educação no país inteiro sendo elaborados com a palavra gênero dentro do plano. Essa é a questão chave, né? Porque a lei federal não contém, então, gênero no seu plano. Porém, como ela mesma disse que municípios têm que elaborar o seu plano, não entendemos muito bem o porquê, qual é a razão, de onde vem, mas dos 5.570 municípios que começam a tramitar nas casas legislativas do município, enfim, que está tramitando, todo mundo vai encontrar a palavra gênero, estranhamente. Então, mesmo Mato Grosso, Minas, de ponta a ponta no Brasil, todos percebem que essa palavrinha está lá sendo inserida.
Você é pai, você é mãe, você tem filhos na escola, eu creio que esse assunto ainda vai te chamar muito a tua atenção. Nós vamos dar um breve intervalo no próximo bloco, nós vamos ver especificamente alguns pontos sobre isso, o que isso impacta no seu filho, na educação do seu filho. Já voltamos aqui na TV Evangelizar. Voltamos, TV Evangelizar, programa Sim a Vida. Estamos com o professor Felipe Neri, especialista na área de educação, pedagogia e que está nos falando hoje sobre a questão da ideologia de gênero. Antes só dizer, a Casa Provida tem a alegria de estar tirando dúvidas também, ajudando você. Se precisar, pode ligar para nós no 041 3156 0003. Felipe Neri, antes de mais nada, a gente tem que tirar uma dúvida das pessoas aqui que pode surgir, né? Nós estamos falando de ideologia de gênero. Falar sobre isso e discriminar a pessoa com tendência homossexual? Não, são coisas distintas. Aqueles que elaboraram essa ideologia não pretendiam que se implementassem políticas públicas para favorecer uma outra categoria ou os homossexuais. São coisas distintas. Gênero é dizer que heterossexualidade e homossexualidade foram construídas e, como tal, você, para gerar uma nova sociedade igualitária, você tem que tirar todas elas e livremente, como a pessoa se sentir, ela pode realmente se recriar, vamos dizer assim. Essa pergunta é fundamental, porque se a gente fala da ideologia de gênero, nós vamos entrar um pouco ainda sobre a questão específica na educação do seu filho. Alguém pode dizer, mas isso é discriminar as pessoas com tendência homossexual. De forma nenhuma. Eu, como padre, atendo pessoas com essa tendência, sei do sofrimento de muita gente, a gente ajuda com todo o amor. A igreja, ela acolhe, claro que ela também chama a pessoa à conversão. Se alguém estiver praticando atos homossexuais, está num processo de pecado. Se ela for católica, nós vamos dizer para ela que se converta, né? Mas com todo o respeito e todo o amor a essa pessoa. Felipe, voltando nesse ponto específico da ideologia de gênero, por que introduzir na educação? A gente falou aqui do plano nacional, dos planos municipais de educação, planos estaduais. Qual o objetivo de introduzir essa ideologia de gênero justamente na educação? Então, porque nós já somos mais velhos, padre. Então, para nós, essa é uma ideia um pouco estranha, né? Como é que eu vou fazer isso ao longo do meu dia? Agora, quando você, na base, na educação, começa a ensinar as crianças de uma forma diferente, se entende que nós vamos, então, o objetivo, pelo menos aparente, é uma ideologia, né, que se dá, é que nós vamos ter, então, uma sociedade menos violenta, mais igualitária, porque, para muitos, gênero que é equidade de sexos, né, uma mulher que trabalhe, que não é valorizada numa sociedade machista, então ela tem tripla jornada, então seria realmente para poder auxiliar numa nova compreensão. Isso é uma das coisas que eles alegam. Uma outra também que se diz que seria para as minorias, para favorecê-las. Mas a gente tem que ir nas bases daquilo que está escrito. Ou seja, quem escreveu essa ideologia, né, como a senhora Judith Butler e outras tantas, o que elas se referem é a um quebrar paradigmas sexuais. E, inclusive, a senhora chamada Sulamit Firestone fala que você deve quebrar todos os paradigmas de idade, inclusive, ou seja, uma pessoa mais velha que uma criança, né, do número de pessoas, né, ou seja, você vai gerando uma nova concepção sexual. Nós estamos falando aqui de uma mentalidade permissiva. A Firestone, essa feminista que você citou, ela dá a entender em uma das suas colocações, inclusive a respeito de quebrar o que ela chama a questão do incesto, né? Do incesto deixar de ser um tabu, ou seja, de repente o incesto vai se tornar na sociedade a coisa mais natural do mundo, né? Exato. Na verdade, ou seja, quando se vê aquilo que foi escrito, é muito diferente daquilo que é apresentado. O que é apresentado até tem uma aparência bonita, mas na prática a gente vê que é bem diferente e há grandes danos. Existe o mito da caixa de Pandora, que uma vez aberto, não se sabe o que sai dali, né? Sim. A ideologia de gênero será um pouco de uma caixa de Pandora, está entrando aos pouquinhos e uma vez aberto, nós colhemos as consequências piores que pode ter. Eu falo com um cavalo de Troia, né? Para um presente, mas dentro o que tem realmente é um grande problema para a sociedade. Consequências, Felipe, concretamente assim, os pais que estão nos assistindo, tá, padre, mas se colocarem ideologia de gênero nos planos de educação,
o que concretamente isso vai impactar na vida, na educação do meu filho? Essa pergunta é excelente e é vital, porque como essas crianças serão ensinadas, né? Nós vamos então, eu quero recorrer então ao que aconteceu em alguns países. Suécia foi o primeiro país que implementou há mais de 20 anos. E depois que implementou a ideologia de gênero, o que acarreta nos seus dados? É a segunda capital do estupro. Por quê? Porque se você implementa uma mudança de identidades, você chega ao ponto de, como a Suécia fez, um banheiro de gênero, que já chega ao Brasil também. Não? Então, nesse ponto, foi agora em março, dia 12 de março, Exato. Saiu no Diário Oficial da União, já de começar a usar os banheiros de forma dividida entre meninos e meninas em tudo, né? Nas escolas e faculdades. Sim, na verdade, o que aconteceu em Belo Horizonte, um problema sério, um menino volta para casa, reclama ao pai, porque foi ao banheiro, tinham meninas dentro do banheiro, não eram meninas reclamando de meninos, era o inverso, né? Interessante. O pai chega e vê um banheiro unissex, aí fala com o diretor falou que era uma lei, aí depois foi verificar, não é uma lei, né? É diferente, é uma resolução que saiu no Diário Oficial, dia 6 de março de 2015, que fala do banheiro de gênero, então, ou seja, onde você tem um banheiro unissex, entram juntos. E a nossa questão é o que aconteceu na Suécia, né? Ou seja, como é que nós vamos ter resguardada a integridade da mulher? Uma pessoa, de forma subjetiva, se sente mulher e vai usar o banheiro. Veja, como o gênero é diferente de homossexualismo, não é que a pessoa se sentiu homossexual. Para eles é diferente isso, a pessoa se sentiu mulher. Eu quero então recorrer a um dado que aconteceu na Alemanha também, de um alemão que escreveu um artigo no qual ele dizia o seguinte: ele nasceu homem biologicamente, se sentia mulher e tinha atração sexual por mulheres. Portanto, ele não era homossexual, porque ele era homem e sentia atração por mulher. Mas ele também não se disse homem e nem homossexual, e sim lésbica, porque ele se sentia deste modo. Então, ou seja, as variáveis são tão indefiníveis, são tão assim possíveis, que como essa questão do banheiro que chegou ao Brasil e que teve problemas na Suécia, ou seja, a segunda capital do estupro no mundo, né? A Alemanha que criminaliza os pais porque os filhos não querem realmente participar de uma aula de educação sexual obrigatória dentro do colégio, que tem essa política, os pais também pelos seus próprios valores que não são respeitados na sua liberdade. Então nós vemos grandes problemas, são dezenas de pais presos. Os pais, nesse caso, uma vez que se torna uma lei, uma vez que entra no plano municipal, estadual, federal de educação, o pai não pode negar que o filho dele tenha uma formação contrária àquele que ele quer dar na sua casa. Veja, na Alemanha, os passos foram, primeiro, passar gênero, o segundo foi colocar a educação sexual obrigatória e o terceiro foi criminalizar através do Código Penal. Aqui no Brasil, não há lei ainda de gênero. Nós podemos chegar lá. Podemos chegar lá. Eu acho que as pessoas estão entendendo a gravidade disso. Você que é pai, imagina sua filha de 9 anos de idade, vamos traduzir, né, Felipe, de forma ainda mais... Um exemplo que pode acontecer, sua filha de 9 anos de idade vai no banheiro das meninas na escola, mas aí chega um rapaz de 17, 16, 17, 18 e diz: não, mas eu quero ir no banheiro das meninas porque eu sou um travesti, eu sei lá. E aí esse garoto de 16, 17 vai no banheiro da tua filha de 9 anos. Podemos imaginar, gente, o que pode acontecer depois? Acho que não é difícil imaginar, né, Felipe? Na verdade, eu até diria o seguinte, padre, como eu disse no início, né? Ou seja, não é que o homossexual quer usar o banheiro da menina, é que o homem pode se dizer: agora eu me senti nesse momento mulher. Nesse momento eu me sinto mulher e quero usar aquele banheiro das meninas. E no direito, o subjetivo não é fundamento de direito, ou seja, então agora eu me senti Napoleão Bonaparte. É uma questão seríssima, nós estamos com os planos municipais de educação para serem votados agora, daqui a poucas semanas, poucos dias até. Esse é um tema que nós vamos voltar no próximo bloco, porque esse é um assunto importante. Um breve intervalo e já voltamos aqui falando sobre ideologia de gênero no programa Sim a Vida. Programa Sim a Vida, aqui na TV Evangelizar. O tema da educação das crianças está ligado diretamente à questão da vida, né? Não dá para separar um do outro. Essa criança que nasce precisa ser educada. E como que ela será educada? Felipe Neri, sobre a educação das crianças que nós estamos tratando aqui, estão querendo colocar a questão de gênero, ideologia de gênero nos planos. Como fica essa questão? O Estado ou a família? Como é que é essa questão de educação das crianças?
Aqui nós temos um problema sério, que ainda que a Constituição nos diga que é um dever de todos a educação, então pais, colégio e todos vão compor isso, nós vemos que a família é a única que está fora dessa educação. Não só pela constituição que nós temos da sociedade, um pai que trabalha muito, a mãe está distante também, mas nós vemos que as políticas públicas deveriam apoiar a família, porque os primeiros educadores, o protagonismo da educação é dos pais, ou seja, os pais são os verdadeiros educadores, o colégio deve colaborar. Só que hoje o que acontece é que os valores muitas vezes se confrontam, né, daquilo que os pais têm, que entendem, diferente do colégio. E aqui eu não quero, digamos assim, culpar o profissional que lá trabalha, diretores e professores, porque eu também sou professor. O problema é que nós, de uma certa maneira, também estamos sendo instrumentalizados como professores para inocular, por exemplo, essa questão da ideologia de gênero e outras tantas também, com aparências de coisas boas, de progressos, de direitos. Então, em nome disso, a educação fica deixada de lado. Porque a educação não é simplesmente uma instrução de matérias, né? Vai muito mais do que isso. E a ideologia de gênero, se a gente entendê-la bem, ela acaba indo contra a família, porque quando você diz para uma criança, você não é nem menino nem menina. Eu gostaria de dar um breve testemunho aqui como padre. Um jovem pai chegou para mim um dia quase chorando, isso há uns 2, 3 anos atrás. E eu perguntei, pai, o que está acontecendo? E esse pai disse para mim, padre, o meu filho, de uns 8 anos de idade, chegou para mim chorando em casa depois da aula e disse assim, pai, eu sou menino, não sou? Aí o pai falou, claro, filho, você é menino, por que você está perguntando? Não, porque a professora disse que eu posso ser menino, pode ser menina, posso escolher o que eu seja. Veja, uma criança não tem a capacidade ainda de elaborar essas coisas, e um professor tem uma autoridade. E ele falando isso para uma criança gera uma confusão, e isso gera um problema em relação à família, ao modelo de família que nós defendemos, pai, mãe e os seus filhos, né? Claro que a maioria dos professores, obviamente, não pensam assim, como você está falando, né, Felipe? A questão não é os professores, a questão é essa instrumentalização dos professores. Exato, porque a gente olha assim, gênero não é para resguardar a mulher, gênero não é para resguardar o homossexual, gênero é para discriminar a família. Isso tem ocorrido na Suécia, Alemanha, Noruega, Panamá, Argentina, está em muitos lugares, né? A França diz não à ideologia de gênero. A Noruega, depois que entrou, fechou os departamentos de gênero também. Então, nós vemos que quem perde com isso é a família, que não é respeitada em toda a sua amplitude. Felipe, que fazer? Quem está nos assistindo pode estar agora pensando em o que eu posso fazer em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, a mãe e o pai devem se preocupar com aquilo que está sendo ensinado, para ele poder observar em casa, junto ao filho, aquilo que ele está aprendendo, porque as crianças são como esponjas, elas vão absorvendo, ainda mais os pequenos. Então, começar no lar a ver isso. Depois, nós temos aí planos que estão tramitando e que têm que ser aprovados até o dia 24 de junho de 2015, segundo a lei do PNE que foi sancionada ano passado. Então, tem um ano para que tenham esses planos sancionados. Portanto, o que pode se fazer agora? Os pais organizados, né, irem ao legislativo para ver se o plano que lá tramita tem a palavra gênero. E então, se você discorda, dentro da democracia, se manifestar junto ao representante, dizendo, olha, ainda que tenha isso, eu sou o contrário. E acredito que, como em centenas de cidades que tenho rodado, os pais têm se manifestado, professores e tantas pessoas se manifestado contra, e os vereadores e deputados estaduais também seguem justamente a maioria. Você, pai e mãe de qualquer cidade do Brasil, o plano municipal da tua cidade de educação está para ser votado. Procure, como o professor Felipe está dizendo, se informar, internet tem muita coisa, procure saber sobre isso e vá até os vereadores. Os vereadores nos apresentam, né? Por obrigação, eu creio até, telefone de contato, e-mail, mande telefone, envie e-mail dizendo eu não quero a questão de gênero no plano da nossa cidade. Porque eu não quero isso para os meus filhos. Uma coisa importante dizer, ou seja, também não estou aqui dizendo que os vereadores são bons ou maus. Claro, ótimo. Né? Existem políticos, como qualquer categoria, com problemas, mas eu acredito que, como é uma ferramenta que engana as pessoas, que nem os vereadores estão preparados. E o pior de tudo é que 80% dos municípios, os planos não chegaram para tramitar. E nós já estamos, assim, em cima da data da aprovação final, dia 24 de junho. Então vai chegar, vai se tramitar em uma semana, 2, 3 no máximo. Então como é que vai poder ver um plano que tem mais de 100 páginas
que trata de tantas coisas e uma palavrinha perdida lá que vai ter um sentido tão grande quanto esse. Eu sempre digo, padre, que o problema não é como a pessoa vai, na sua atividade sexual, vai se desenvolver ao longo da sua vida. O problema é tornar uma política pública impingindo a toda uma sociedade que desconhece realmente o que seja isso. Acho que duas coisas importantíssimas que o Felipe falou aqui. O plano chega em cima da hora, de certo modo, para não dar nem tempo dos legisladores, no caso os vereadores aqui, os deputados estaduais, entenderem melhor o plano, né? Exato. E o segundo ponto que você colocou muito bem aqui, cada um tem a sua liberdade, obviamente, na sua vida, mas é aquilo que nós falávamos, né? Mas nós não podemos aceitar que isso seja imposto na educação dos nossos filhos. Exato. Essa é a única preocupação como pais que nós temos. Queremos resguardar a nossa liberdade, coisa que os pais na Alemanha perderam, de poder educar os seus filhos conforme os seus próprios valores. É isso que não esperamos que o Brasil chegue. Muito bem, então Felipe Neri vê que vale a pena dar um sim à vida, todos nós achamos isso. Acho que você, pai e mãe, está querendo saber mais ainda. Felipe, tem um site que as pessoas possam estar entrando e sabendo mais sobre esse assunto? Então, nosso site é o www.biopolitica.com.br. Biopolitica.com.br. No site, todo mundo vai poder encontrar artigos sobre a questão de gênero. Há um documento muito importante chamado Agenda de Gênero que mostra as origens dessa ideologia e também nós vamos poder ver vídeos. Tem muitos vídeos de palestras, exposições de vários especialistas também que tratam da questão de gênero. Então lá vai encontrar bastante coisa. Muito bem. Eu queria mostrar aqui esse livro que eu escrevi sobre a questão da homossexualidade, como entendê-la, pensamento da igreja a respeito do assunto. Esse programa chega até você graças à TV Evangelizar e aos que apoiam esta obra. Estamos em campanha, então eu gostaria que quem quisesse ajudar na campanha, na terceira etapa da campanha do Sagrado Coração de Jesus 2015. Falta atingir 50% ainda da meta. Se você quer ajudar a campanha para manter programas como esse no ar, aqui na TV Evangelizar, é o 041 32 21 60 60. E você pode também conhecer mais sobre a Casa Provida Mãe Imaculada, www.casaprovida.me.com.br. Esse foi mais um programa da Casa Provida aqui pela TV Evangelizar. Mantenha-se conosco, toda semana nós vamos estar trazendo a cultura da vida para o seu lar e para a sua casa. Deus te abençoe.